queridos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, estou aqui abrindo mais um culto que eu tenho certeza a palavra vai falar de uma forma sobrenatural, diretamente no seu coração e de forma particular, porque o nosso Deus, Ele age assim para conosco. Ele fala de uma maneira para cada um mesmo, levando uma mensagem única para todos. Ele trata individualmente cada um de nós. E eu estou muito feliz nessa manhã, muito grata a Deus, porque nós estamos dando início, você está conectado. Aliás, aproveita esse início de culto, convida os seus amigos, compartilha o link, chama as pessoas da sua família, para que possamos estar juntos adorando ao nosso maravilhoso Deus. Permaneça do início ao fim, nós encerramos a palavra, depois temos mais um louvor e a sala de oração, onde nós ficamos mais um tempinho matando a saudade e também orando, compartilhando testemunhos que têm edificado muito a nossa vida. E essa semana eu quero iniciar agradecendo a cada um de vocês que esteve conosco em toda a programação da igreja. Nós tivemos essa semana o nosso culto de terça-feira com toda a equipe, foi uma grande bênção. Os cultos já estão sendo presenciais, então não deixe de dar o seu nome para participar conosco, para estar na igreja, né? Ainda que voltando de uma forma cuidadosa, preventiva, respeitando todo o critério, né, da Organização Mundial da Saúde, mas participe conosco, amém? Você vai ser grandemente edificado. Então, cultos de campanha toda terça-feira na Sara Nossa Terra, Granja Viana. E eu quero agradecer a cada uma das mulheres que participaram do culto Mulheres Vencedoras. Que maravilha foi esse culto! Deus realmente sempre nos surpreende e foi tremendo o momento em que nós estivemos juntas compartilhando a palavra de Deus. Cada testemunho, o movimento que nós fizemos depois, no sábado, para poder abençoar a vida de todas as mulheres. Aliás, se você não sabe, nós estamos organizando o nosso culto, que será presencial, o último culto do ano, o culto de Mulheres Vencedoras, será em dezembro. Então procure sua líder, dê seu nome, reserve, porque nós teremos vagas limitadas. Amém, queridas? Muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso o tempo que nós estivemos ali reunidas, adorando e orando, agradecendo ao nosso maravilhoso Deus. E nós tivemos o culto de Arena, uma explosão de bênçãos, alegria, palavra, como é bom, como é contagiosa essa alegria, essa força que vem dos jovens, né, trazendo uma palavra que sempre nos edifica, nos ensina, nos motiva, nos abençoa e nos edifica. Então, que você possa estimular os seus filhos, jovens, convidar novos jovens para participar, que aliás, nós já estamos organizando o novo culto Arena presencial. Você vai ser convidado e eu tenho certeza que vai ser grandemente abençoado em nome de Jesus, amém? E hoje é domingo, culto da família, nós teremos o culto com o nosso querido pastor Wellington, uma palavra que vai nos edificar, nos abençoar, nos ensinar, permitir com que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus e através da revelação vinda pelo Espírito Santo. E teremos também culto presencial com os nossos queridos pastores Eriveldo e Horaci. Estamos nos organizando para também, né, fazer com que esse culto chegue até você de maneira online, mas por enquanto de forma presencial. Dê seu nome, participe com a gente, porque você vai ser também de forma sobrenatural abençoado pela palavra de Deus. E eu estou aqui hoje para dizer para você também que nós estamos iniciando a organização do nosso Natal Solidário. Você que sempre participou conosco, ou você que não sabe o que é, Natal Solidário é uma iniciativa da Igreja Sara Nossa Terra, Granja Viana, para apadrinhar crianças que são desprovidas financeiramente falando, pertencem a famílias que infelizmente não poderão proporcionar um Natal, né, com presentes, etc. Então nós apadrinhamos essas crianças e presenteamos elas. E esse ano vai ser de uma forma diferente.
diferente, mas nós não deixaremos de fazer. Você vai ser alcançado pelas mídias da igreja. Brevemente estaremos colocando toda a organização, toda a estrutura, todas as instruções para que você possa participar, seja apadrinhando uma criança ou mais de uma criança, seja colaborando, trabalhando conosco nessa ação tão maravilhosa. Então, queridos, veja que nós estamos realmente ativos, né, e trabalhando para que a obra de Deus não pare, não pare. Porque o nosso Deus, ele é bom. A palavra de Deus diz que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E eu quero dizer para você que eu tenho falado a respeito das características de Deus. E uma das características que nós começamos a falar no culto passado foi da benignidade de Deus, né? E essa benignidade do Senhor, porque muitas vezes a gente conhece, as pessoas falam de uma divindade que é uma divindade carrasca, uma divindade que é vingativa, mas a palavra de Deus diz que a essência dele é que ele é bom, ele é bom. E através da pessoa de Jesus, inclusive ainda como Deus, mas como Deus encarnado na pessoa de Jesus, ele demonstrou benignidade o tempo todo. Jesus, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus estabeleceu um padrão de benignidade entre nós. Ele é bom. A palavra de Deus diz isso. E olha que coisa interessante, eu quero ler com você o livro de Tito. Abra comigo o livro de Tito, capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Tito 3, versículo 4, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo de Deus. Você aí do seu lugar, queridos, por essa palavra, dê um grande glória a Deus. Então Jesus estabeleceu um padrão. Veja, Jesus, eu preguei sobre isso no culto de mulheres, quando ele curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre, e logo em seguida, sem parar, né, ele foi lá, porque às vezes você pode pensar, poxa, ele curou a sogra de Pedro porque era sogra de um amigo. Não, em seguida ele foi e ele trabalhou a cura, a libertação de uma multidão, pessoas que ele nem conhecia. Uma multidão, isso é benignidade. E tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 3 até o 5, que diz assim, né? Porque tinha um homem que ele estava possuído por demônios. E aí Jesus ali demonstrou uma misericórdia, uma benignidade que vale a pena a gente ler novamente ou conhecer essa passagem tão poderosa da palavra de Deus. Morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Queridos, a palavra de Deus estava dizendo que esse homem estava sendo torturado por uma legião de demônios. E eu penso, certamente ele deveria estar sofrendo demais. E Jesus, o que ele fez? Ele foi até esse homem, expulsou os demônios, curou e libertou, demonstrando benignidade. E ele disse o seguinte, depois que ele fez isso: vá e demonstre, conte, né, com os teus lábios a misericórdia, volte para a tua casa, fale a respeito da misericórdia de Deus sobre a sua vida, para expulsar demônios e te libertar. Interessante que me faz lembrar aquela oração de Maria, né? E tem uma passagem quando Maria se regozijou, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 49, que o poderoso Deus fez grandes coisas para mim, né? Maria se regozijou em Deus, que o seu Salvador, lá no versículo 47, faz menção a isso. Ou seja, Deus
Ele demonstra essa benignidade para conosco o tempo todo. E depois, ele faz um convite, ele faz um desafio. Quando a benignidade do Senhor é demonstrada sobre as nossas vidas, queridos, ele, mesmo diante daquilo que ele diz assim, ó, vai para sua casa, conte a respeito dessa benignidade. Muitos pegam tudo isso que Deus fez e guardam para si. E eu quero convidar você para que essa semana, para que nesses dias, você possa simplesmente tomar coragem, mas se inspirando em toda a benignidade de Deus, através de um espírito grato. Porque eu quero dizer algo para você. É impossível alguém que tem um coração grato não expressar essa gratidão anunciando a Jesus. Vou repetir. Na minha percepção, é impossível alguém que tenha um coração inteiramente grato não anunciar a benignidade do Senhor. Que sejam para uma, duas, três, para quantas pessoas você quiser. Você pode alcançar milhares através das mídias sociais. Aliás, né, essa facilidade nós estamos agora. Então faça isso. Aqui, ele expulsou, ele curou aquele homem com uma legião de demônios. Ele disse, vai lá e anuncia, volta para tua casa e anuncia. Anuncia a palavra de Deus. Anuncia como nosso Deus é bom o tempo todo. E eu tenho absoluta certeza que vidas serão alcançadas, transformadas, porque você pode ser a voz que uma vida está esperando ouvir para que possa ser liberta e alcance a salvação. Você pode ser a voz de Deus para poder salvar uma vida. Então não deixe de falar da palavra de Deus. Que nós tenhamos essa iniciativa e que seja ainda essa semana. E é sobre isso que eu vou orar, dizendo para que você permaneça conosco, ouvindo a palavra, cada louvor, até o final na sala de oração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, que eu creio, através do poder do Espírito Santo de Deus, que está aqui dentro de mim, e essa porção divina está aí dentro de você. Nós estaremos conectados através de uma única fé, em nome de Jesus, engrandecendo um único nome, para que todos, a igreja, seja edificada. Senhor Deus, em nome de Jesus, na tua presença eu oro, glorificando o teu nome, dizendo que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, pela sua benignidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se aproxima de nós, está em nós, que percebe cada uma das nossas dores, aflições, cada uma, ó Deus, das nossas angústias que está nos corações, está em nossos corações. O Senhor se volta para nós. O Senhor é um Deus que nos cura, que nos vê, que nos ouve, que nos atende. E é por isso que nós queremos expressar a nossa gratidão, elevar o teu nome, engrandecer o teu nome, dizer que o Senhor é bom. Obrigada, meu Deus. Abençoa cada família, cada irmão, ó Deus, em nome de Jesus, entre em cada casa, que o teu Espírito, os teus anjos fluam, ó Deus, criando um ambiente propício para adoração, para que a palavra venha e preencha, encha, edifique e transforme os nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, ser diligentes, ó Deus, corajosos, ousados, Pai, em nome de Jesus, para anunciar o teu nome, para falar da tua palavra, quem quer que seja, assim como o Senhor, ó Deus, falou para as multidões. Em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas e a vida de cada um da nossa família em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tenhamos todos nós um maravilhoso culto. Aliás, encerrando aqui, eu quero também agradecer, não menos importante, mas a toda a organização da vigília, sexta-feira, toda a última sexta-feira do mês, nós temos vigília e tem sido de forma presencial, inclusive nós conseguimos também compartilhar de forma online com os irmãos e olha, só temos testemunhos. E aqui eu quero expressar também a minha gratidão a toda a organização, a todos os nossos intercessores,
Que o Senhor permaneça nos abençoando, que nós possamos permanecer expressando a benignidade do Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, e eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ai, eu tô cansada, tô fadigada. Ai, eu tô desinteressada de tudo. Ai, de tudo mesmo. Gabriela, oi, quanto tempo? Oi. E aí, me conta, como que estão as coisas? Ai, eu tô cansada, tô desinteressada. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Sério? Olha, é ótimo, eu queria te dar isso aqui. É um fardo leve pra você, que somente você pode carregar. Tudo bem? Ó, Leve. isso. É pra você seguir com ele, tudo bem? Tá E bom. É isso, me procura qualquer coisa, tô sempre com vocês. Tá bom, obrigada. Nossa, hein? Bem que Jesus falou que seria bem mais leve o fardo, hein? Oi, amiga. Ai, Gabi. Ai. 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 Tá tudo errado, Gabi. Por quê? Ai, essa vida, esse fardo pesado. Ai. Você não quer levar esse fardo pra mim? Pra onde você tá indo? Tô indo pra lá. Ai. E eu também. Leva pra mim esse fardo. É meu. Você pode levar. Você tá levando o seu fardo. Leva o meu. É leve, né? O meu. O seu tá leve. Tá. Leva o meu, tá um pouquinho só pesado. Tá. Tá? Vamos arrumar aqui. Vou te ajudar. Ai, você tá me ajudando tanto, Gabi.
É. Vai. Nossa, você levar esse fardo, Gabi. Tá bom, pode deixar. Obrigado. Boa De sorte, nada. vai com Deus. Tchau. Tchau. Amém. Nossa, tá pesado demais esse fardo da minha amiga. Ai, eu não tô aguentando. Já tô ficando fatigada, tô com fome. Tô com sede. Não aguento não. Não aguento. Gabriela, mas que peso todo é esse? É o meu fardo com o fardo da minha melhor amiga. Eu não te dei o fardo leve pra você carregar. É, mas a minha amiga tava com um fardo super pesado. Eu peguei e falei, não custa ajudar, né? Não, você tem que carregar somente o fardo que eu te entreguei. Se o fardo dela tá pesado é porque ainda não me entregou para que eu possa dar um fardo leve a ela. Olha, devolve esse fardo pra ela porque ele não é seu. Tá, vou encontrar com ela e vou entregar, tá bom? Tudo bem. Agora, viu? Amiga! Oi, Gabi. Tava te Nossa. procurando, viu? Ai, que bom, mas o que aconteceu, Gabi? Tá acabada? Que eu tô carregando seu fardo, que é pesado. É pesado, você viu, né, Gabi? Eu Você não vi. quer carregar mais um pouco? Não, Não. ao contrário disso, eu tenho um caminho pra te mostrar. Que fazer o fardo ser muito mais leve. Quer ir É? comigo? Vamos? Então bora. Qual caminho é esse, Gabi? Só me segue. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A fé além da esperança, sentido oposto do que posso ver. Eu vou assim feito criança, sem medo, isso é tudo que vou viver. Vou viver. É Deus que abre o caminho e me conduz com sua própria mão. Não olho para trás, só sigo em frente, nem deixo esfriar meu coração. Os sonhos não vão morrer, as sementes do meu Deus, pode crer, vão florescer em mim. Eu vou cantar no tom de vencedor. Oh, oh, oh. Se do meu lado Deus está, eu vou vencer, vou conquistar. Eu vou cantar no tom de vencedor. Oh, oh, oh. Se do meu lado Deus está, eu vou vencer, vou conquistar.
vencedor. Oh, oh, oh. Se do meu lado Deus está, eu vou vencer, vou conquistar. Com Ele eu vou, 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 com Ele eu vou. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível
acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome imutável é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Bom dia, igreja. Hoje, dia 1º de novembro de 2020, creio que você já tem sido grandemente abençoado pelos louvores. Acredito que você está bem na sua casa, está saudável. E se não estiver, eu creio que o Senhor vai abençoá-lo, vai ter misericórdia, vai ter graça para com a tua vida, para que você receba a cura, para que os seus parentes estejam saudáveis, para que tudo esteja bem também nas questões profissionais, financiera, para que você consiga ter uma vida de paz, né? Mesmo que ainda que sejam momentos, mas que nós, enquanto cristãos, pedimos isso, que todos nós possamos ter uma vida de paz e de paz em Cristo. E que, se nós tivermos, né, que passar por problemas ou passar por questões, que isso seja feito porque nós vamos dedicar nosso tempo, nossa energia e nossos recursos pelo Evangelho, para pregar o Evangelho, para amar pessoas, para amar vidas. Então, eu creio que o Senhor tem cuidado de nós, como sempre cuidou de todos, né? E que Ele tem cuidado da sua família, que Ele tem cuidado da sua casa. Você já é um grande abençoado do Senhor. Ele entregou a vida do seu próprio Filho para nos salvar. Então, todos nós já somos grandemente abençoados. Amém? Creio que você concorda comigo nisso. Então diga amém aí na sua casa, onde você estiver. E hoje nós vamos continuar o que nós iniciamos já há muito tempo, né? Mas mais recentemente, na semana passada, chegamos com Paulo em Roma. E Paulo começa a pregar aos romanos. Lembra? Na semana passada falamos do texto de Romanos 1, onde Paulo tinha a intenção de ir a Roma, né? Lembra disso? Ele tinha a intenção. Não foi dessa vez que ele conseguiu, depois ele conseguiu. Mas ele tinha intenção, enviou a carta antes dele. E Paulo queria ir para Roma, porque Paulo queria alcançar, né, na sua terceira viagem missionária, Paulo queria chegar até a Espanha, Paulo queria ampliar, né, os limites do Evangelho, pregar para mais pessoas, pregar para a Europa. Só que, como nós falamos na semana passada, Roma não foi uma igreja fundada por Paulo e eles não conheciam Paulo. Então, Paulo envia uma carta já para falar sobre alguns temas, né? Aquela questão de que eles não acreditavam em Paulo como um discípulo, como um apóstolo verdadeiro, e Paulo já fala isso na primeira carta, como nós falamos na semana passada. Paulo começa então a falar para os gentios que estão em Roma, né? E aí ele fala que o homem, independente se ele tinha a lei, né? No caso, né? Lembra, sempre remete você para a época, para que depois nós possamos extrair para a nossa atualidade os ensinamentos que Deus tem dado. E eu creio que os ensinamentos não são diferentes, né? A Bíblia diz que não tem nada de novo debaixo do sol, ainda que alguns queiram dizer, olha, nós evoluímos, nós crescemos. Né? Na verdade, não tem nada de novo debaixo do sol. Talvez mudam as palavras, muda a forma, mas os princípios e, infelizmente, os pecados continuam sendo os mesmos, né? Mas graças a Deus, porque também Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a gente sabe com o que está lidando, né? A gente sabe quais são as grandezas do Senhor, claro que não todas, né? Mas aquilo que Ele nos revela, eu acredito que já é o suficiente para que nós possamos estar com Ele, nos entregar a Ele e abençoar outras vidas. E aí Paulo está nessa situação e ele começa a pregar em Roma.
ele endereça a primeira carta no seu corpo, na maior parte dela, para os gentios, né? Falando da questão de conhecer Jesus Cristo daquele momento, mas também fala daqueles que conheceram Jesus Cristo antes, que nenhum homem é indesculpável, que todo homem é capacitado de consciência para que possa enxergar através da natureza, né? Não que a natureza seja Deus, já falamos sobre isso também, mas a grandeza de Deus através de toda a sua criação e também através da sua consciência. Deus já fez o homem com isso, né? O homem já é dotado dessas competências, dessas capacidades para identificar e reconhecer que existe um Deus. E na carta que nós vamos ler hoje, que é a carta de Romanos 2, Paulo endereça essa carta, não que ele não cita os gentios, mas ele endereça essa carta aos judeus que residiam e que pertenciam à igreja de Roma. E é uma carta extremamente controversa, né? E por que ela é controversa? Porque Paulo coloca nessa carta os judeus na mesma condição dos gentios. E isso para o judeu é uma grande ofensa. E por isso que Paulo era odiado, né, por grande parte dos judeus e daqueles que mesmo dentro da igreja Paulo chama de judaizantes, né? Porque Paulo pega e coloca o judeu na mesma condição do gentil. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é porque você é judeu que você está salvo, não. Não é porque você tem a lei que você está salvo. E por que Paulo... E por que isso não ofende tanto, né? Porque o judeu se sentia como nós, né? Evangélicos, nós cristãos, nos sentimos hoje, né? O sentimento é o mesmo. Por isso que eu digo que não existe nada de novo, né? São seres humanos, né? Só muda uma coisa ou outra. Eles se sentiam especiais, eles se sentiam um povo de Deus, né? Assim como nós nos sentimos nos dias de hoje, que eles tinham o privilégio de Deus, que eles podiam fazer o que eles quisessem, entre aspas, e que eles continuariam sendo salvos, né? Assim como nós nos dias de hoje. E o judeu, ele tinha essa característica com ele. Tanto que, se você ler ali os históricos, né, da época, você vai perceber que o judeu, ele dizia três coisas, né? Ele dizia o seguinte, ele não queria, o judeu homem, né, sociedade mais machista, sociedade mais patriarcal, o judeu, ele dizia três coisas, e ele agradecia a Deus por isso, que ele não queria nascer gentil, mulher ou cachorro, né? E ele agradecia a Deus por isso. Era uma forma de expressão, né, da época, né? Obviamente que eu acredito muito que isso tem sido mudado, né? Hoje em dia, inclusive, tem homem preferindo nascer cachorro do que homem, né? Às vezes é melhor tratado como cachorro do que quando homem, né? Então, muda uma coisa, muda outra, muda o lugar das moscas, né? Mas os pecados continuam os mesmos, né? Então, o judeu, ele tinha essa característica, ele se sentia privilegiado. Isso muito pelos apócrifos, né? Existiam apócrifos que diziam o seguinte, que o judeu não perderia de forma alguma a sua salvação. Assim como nós sabemos, né, que Cristo nos dá a salvação através da graça e muitos abusam, né, dessa benignidade de Deus, né, e acham que porque tem a graça de estar com Jesus, podem fazer o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Na verdade, nada mais é do que uma demonstração de que não está com o Senhor quem faz isso, né? Que não se converteu, que não, de verdade não aceitou o Senhor Jesus. Mas o fato era isso. Paulo, nessa carta, vai começar a falar para os judeus e vai colocar o judeu na mesma condição do gentil, né? Ele usa o grego, né? Porque ele está em Roma e nós sabemos que a influência grega em Roma ela é muito grande, né? Então ele fala para o judeu e para o grego, para o judeu e para o grego. Mas ele estava falando para o judeu e para o gentil, né? Lembra, quem não é judeu? Todos aqueles que não nasceram judeus, né? Principalmente naquela época. Então essa é a condição. Então Paulo começa a enfrentar uma tremenda barreira. É importante que você note algumas coisas, né? Paulo, em nenhum momento, ele recua. Ele só recua quando Deus quer que ele recue. Então ele continua avançando e pregando a palavra de Deus como ela tem que ser pregada. E dizendo a verdade que tem que ser dita.
Ele não tenta ajustar a palavra para que pessoas sejam aceitas. Não há necessidade de ajustar a palavra para que pessoas sejam aceitas. A palavra é eficaz, ela é eficiente, ela é eterna, né? As pessoas são aceitas. Deus ama a todos, né? Deus ama o justo, ama o injusto, ama o grato, ama o ingrato. Deus ama a todos. A grande questão é, as pessoas querem este Deus, né? Da forma que Deus se apresenta. Então, eu tenho visto muitos homens de Deus tentar ajustar a palavra de Deus para que grupos específicos sejam aceitos pela palavra de Deus. Isso não vai acontecer. Isso é uma tolice. O que precisa acontecer é o amor de Deus ser derramado na vida das pessoas. E não cabe a nós o julgamento sobre ninguém. E nós sabemos disso. Assim como Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 1 que nós lemos, ele vira e diz, olha, eu sou devedor a judeus e a gregos, nós também somos devedores, tanto a cristãos como a não cristãos. Por quê? Porque um dia Deus nos achou e Deus nos resgatou e a palavra dele chegou até cada um de nós e fomos tocados. Então quem somos nós, meros mortais, para julgar pessoas? Nós não estamos aqui para isso, nós sabemos disso. Ainda que um dia o corpo de Cristo, a igreja, seja preparado para julgar, ainda que este dia aconteça, ainda nós não temos essa competência. Nós ainda estamos desenvolvendo a competência de ajustar, né, entre os irmãos, que um irmão tem um problema com o outro, consigam sentar, consigam conversar, consigam chegar a um bom termo, ou se eles não conseguirem chegar a um bom termo, tem ali um líder, tem alguém, um conselheiro que possa ajudá-los a chegar a esse bom termo. Nós ainda estamos no estágio bem pequeno, né, no estágio inicial dessa caminhada, né? Porque eu acredito que julgar é algo muito sério. Julgar pessoas, então, é algo extremamente sério. E Paulo vai tratar disso e vai também mostrar que nós não temos privilégios em cima de outras pessoas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus. Diante da palavra, não existem privilégios para nós cristãos, né? O que existe é uma verdade que aquele que aceita e que aquele que segue, ele tem os benefícios daquela verdade e nesse mundo também tem o preço daquela verdade. É isso que a palavra de Deus é simples assim. Não adianta a gente querer inventar. Às vezes nós queremos ser mais sábio que a sabedoria, né? Ser mais inteligente que a inteligência. Isso acontece muito com homens que têm essa característica de estudos elevados, que tem uma competência maior na questão da sua oratória. Às vezes o cara se torna tão arrogante que ele se acha mais sábio que a sabedoria, mais inteligente que a inteligência, e ele acha que pode definir amor melhor do que Deus. Então, todo aquele se você tem essa característica aí, meu irmão, de muito estudo, que você gosta, e eu gosto disso, né? Eu sou uma das pessoas que gosto muito de ler, de estudar, de ir atrás, de ter conhecimento, mas eu vou te dar um conselho, um humilde conselho. Por vezes, eu paro com tudo, absolutamente tudo, para que eu possa não só me ajoelhar, mas também, claro que não agora na quarentena, menos agora na quarentena, mas que eu possa olhar para outras realidades, para que eu possa entender que ainda que eu busque o conhecimento, eu não sou maior do que a inteligência, não sou maior que a sabedoria, não sou maior do que o amor, não sou maior do que Deus. Eu estou aqui para aprender com Ele e não para estabelecer novos conceitos, ou me achar moderno ou ultramoderno, achando que eu tenho a competência e a arrogância para tentar mudar uma igreja, para tentar mudar a palavra de Deus. Não, eu estou aqui, acredito que com você, para sermos servos e aprendermos com o Altíssimo e, se Ele nos permitir, parte daquele aprendizado, utilizarmos nas nossas vidas e também ensinarmos a outras pessoas. Amém, meu irmão? Então,
Vamos ler o livro de Romanos 2, que é o nosso texto base. Então vá comigo até Romanos 2. Hoje nós vamos ler o texto inteiro, Romanos 2. Romanos capítulo 2, vamos ler todo o texto. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão
a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Meu irmão, você imagina essa carta no período de Paulo. A igreja recebendo, cheia de gentios e de judeus. E Paulo manda essa bomba, essa palavra, né? Esse escândalo para os judeus da época. Então até o Romanos, no capítulo 1, estava tudo tranquilo, né? Porque Paulo estava falando somente dos gentios, né? Dos gregos, né? Ele cita como gregos. Mas no capítulo 2, Paulo pega os judeus e coloca na mesma condição dos gregos, né? Dos gentios. Porque o judeu da época, eu não estou dizendo que seja assim nos dias de hoje, ok? Mas também não estou dizendo que não seja. Na verdade, eu estou me comparando, né? Eu estou comparando a nossa realidade com a realidade deles. Na verdade, tudo que eles faziam naquela época é muito do que nós, igreja, fazemos nos dias de hoje. Então, o judeu, ele se tornou arrogante. Ele se tornou presunçoso, a ponto de achar que Deus pertencia a ele e não pertencia mais a ninguém. Entende? Porque eu falo que a questão da igreja, ela é muito parecida com o que o judeu viveu naquela época, ou que vivia naquela época. Nós fazemos muitas vezes isso. Nós nos tornamos arrogantes, nós achamos que Deus pertence somente a nós e que ele não faz mais nada por ninguém. Ora, isso não é verdade, Deus ama a todos. Agora, o fato disso acontecer não quer dizer que eu, como cristão, vou abençoar práticas religiosas ou práticas de seitas ou práticas pecaminosas e dizer que aquilo está certo, que porque Deus ama a todos, você pode continuar praticando essas coisas. Muito pelo contrário. Já que Deus ama todas as pessoas, nós, enquanto cristãos, temos que passar aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Mas o fato é que na época o judeu era assim. Aí ele vira e diz assim, olha, você que tem a lei, porque é fato, essa lei que ele está falando é a lei mosaica, tá? É a lei judaica. Não é a lei que existia em Roma, não é a lei que existia entre os gentios. Era a lei escrita dos judeus. E Deus, obviamente, ele vem antes para os judeus e ele vem formando esse povo, né? E vai se expandindo para os gentios. E aí Paulo vira e diz assim, olha, você que tem a lei, que se orgulha da lei, que aprende com a lei, você quer julgar as pessoas, mas você mesmo não se coloca sob a lei? Então você diz para os outros que eles vão para o inferno, né? Que nem nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e depois nós começamos a julgar pessoas e dizer que eles vão para o inferno? Não, meu irmão, nós temos a obrigação de exortar pessoas, de aconselhar pessoas, de direcionar pessoas, mas em nenhum momento de julgá-las conforme as nossas vidas. Ou se formos julgar algo que seja diante da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e nunca condenando pessoas, mas sempre falando daquela atitude em si, daqueles atos em si que podem ser transformados, que podem ser mudados. Aliás, o que Jesus diz é sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, aprendam uns com os outros, saibam lidar uns com os outros. E aí o judeu ele tinha essa característica. Ele fazia isso, né? Ele julgava o gentil, ele tinha o gentil como um nada, ele fazia aquilo que ele queria, né? Ele pensava que estava acima de tudo, do bem e do mal, né? E ele estava diante de Deus. Então, o que produz uma arrogância? A arrogância produz aquilo que Moisés viu no faraó lá no deserto. Quando ele diz assim, e endureceu-se o coração de faraó, na verdade ele estava dizendo, o faraó se tornou arrogante, ele se colocou acima de Deus, ou ele acreditou que estava acima do Senhor. E era o que acontecia com o judeu. E aí Paulo vem em Roma e diz, olha judeu, você não é diferente do gentil. Deixa eu te dizer, meu irmão, você cristão não é diferente daquele que ainda não é cristão. Diante de Deus, não.
Ah, o judeu falou, mas eu tenho a lei, mas todo domingo eu vou nas sinagogas, ou todo sábado, né? Todo sábado eu vou nas sinagogas, eu aprendo a palavra, eu coloco filactérios. Sabe o que são filactérios? Filactérios são pedaços da palavra, né? Da Torá, dos profetas, que o judeu até hoje faz, o mais ortodoxo, né? Ele coloca em compartimentos, ele coloca na testa, ele coloca nas suas vestimentas. Então, ele achava, porque ele colocava a palavra de Deus, os filactérios, no seu corpo, em algum lugar, que ele seria salvo. É tolice isso, né? Assim como nós somos tolos nos dias de hoje em acreditar porque nós lemos a Bíblia que nós somos salvos. Não, você não é salvo porque você lê a Bíblia. Você é salvo porque aquilo que está na Bíblia você aprendeu e você está replicando na sua história e na sua vida. Né? Por isso que existia muita semelhança. O judeu acreditava muito nisso. Ele estava acima dos gentios na mentalidade dele, né? E aí Paulo diz, olha, você que nasce, o gentio que nasceu sem a lei, né? Sem a lei mosaica, mas Deus já disse, como nós falamos no capítulo 1, que Deus já colocou e já adotou todo ser humano de uma consciência. E se mediante a consciência dele, ele fizer o bem, ele agir corretamente, ele estará salvo. Assim como você, que está debaixo da lei, se cumprir a lei, você estará salvo. Agora, o que é importante que nós possamos entender nessa manhã, no que tange a parte histórica? Tenta entender o que é essa carta para a época. É como chegar hoje para o cristão, preste atenção no que eu vou te falar, e falar que tem alguns grupos que são, entre aspas, que não pertencem à igreja e que eles podem ser salvos por suas consciências, não pelos seus pecados, não por aceitação de pecados, ok? Mas por terem feito bem, por amarem pessoas, e aqueles que estão dentro da igreja que se dizem amar pessoas e não fazem, esses não estão salvos. Isso foi algo impactante para a época, algo muito tremendo, e isso acontece nos dias de hoje. Então, irmão, o que é importante nessa manhã? Que nós possamos ter essa consciência de humanidade, né? De amor para com os nossos irmãos mais veementes, e que nós saibamos que se nós pregamos a palavra e cometemos os erros, se nós que endereçamos essa palavra para pessoas cometemos os erros das quais julgamos as pessoas, a Bíblia aqui, nesse texto, diz que nós acumulamos ira de Deus para o dia da ira. Então eu prefiro acumular tesouros nos céus do que ira de Deus para o dia da ira de Deus, que acontecerá lá no texto previsto em Apocalipse, né, no dia. E ele fala algo aqui, que os homens, né, eles serão julgados pelos preceitos que adotarem. Não quer dizer que você seja salvo pela graça, ok? Isso não tem a ver com salvação. Tem a ver, a salvação vem de Jesus. Não tem a ver e tem, né? Porque aquele que é salvo, ele segue os preceitos de Jesus. Então ele procura imitar a Jesus Cristo. Ter um coração conforme de Cristo, ter um coração transformado por Deus. Então ele busca a honra, a imortalidade, né, que nem diz aqui a palavra. E quem busca a imortalidade automaticamente aceita Jesus, porque nós sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só nos tornamos imortais em vida, não imortais em morte, né? Isso, porque senão não seria imortais, né? Porque imortal vem de vida, né? Então, aqueles que estão em vida, né, que já buscaram Jesus, porque são vivos por conta do próprio Senhor. E o judeu não estava fazendo isso. O judeu estava se colocando acima do bem e do mal. E quando Paulo entra em Roma, ele estabelece a igreja e coloca tudo no mundo no mesmo lugar diante de Deus. Ele fala, eu respeito a cultura de todos vocês, mas diante de Deus, todos são iguais. E o Senhor sonda os corações. Ele não se importa, né? Foi mais ou menos isso que Paulo falou naquele momento. Ele não se importa se você está seguindo a lei. Ok, se você está colocado debaixo da lei, então siga a lei. Ok? Se você está fora da lei, né? Da lei mosaica, então que a tua consciência, até que você receba Jesus, possa transformá-lo. E essa era a condição que Paulo chega em Roma, que Paulo começa a pregar
em Roma. Agora, e isso torna, né, o que é mais importante aqui, quando ele fala diretamente para o judeu naquela época, e eu estou falando para os cristãos desta época, para nós cristãos, é que nós nos tornamos indesculpáveis ainda mais. Porque da mesma forma que o judeu tinha a lei, né, tem a lei, né, nós temos a palavra hoje. Então nós não podemos alegar nem ignorância. Nós não podemos alegar que nós não conhecíamos, nós não podemos alegar que nós não lemos, nós não podemos alegar nada disso, ou que ninguém falou para a gente, ou que ninguém pregou para a gente. Então, nós nos tornamos indesculpáveis. Mas ele diz assim, porém, se a tua consciência, né, para o grego, se a consciência do grego estivesse tranquila, ele seria salvo. O que é importante que nós entendamos? Talvez você já tenha entendido. E por que você está falando isso, pastor, para os próximos 10 anos? Porque as confusões já começaram. As confusões já começaram, né? Então, o que acontece? Apesar de estarmos debaixo da palavra, estarmos debaixo, nós não somos donos dela, nós não podemos alterá-la, né? Nós não podemos modificá-la. Acabou que o texto que nós começamos a pregar na semana passada, mediante muitas ações que foram tomadas essa semana, esse texto se tornou mais atual do que nunca, né? Mostrou a atualidade da Bíblia, né? A imutabilidade da palavra de Deus, né? Demonstrando que a gente não pode se tornar arrogante. E Deus, e existe algo que eu preciso falar com você. Uma coisa é derramarmos o amor sobre todos. Uma coisa é falarmos da palavra sobre todos. É exortarmos, se precisar exortar. É darmos a mão, né, quando precisamos dar. É pagarmos o preço quando precisamos pagar. Outra coisa é tentar ajustar a palavra para aceitar grupos. Isto é totalmente anti-Deus, anti-Cristo, anti-bíblico, ok? Deus ama a todos, né? Eu falei isso no início, eu vou repetir. Talvez eu repita isso mais uma vez. Deus ama a todos, porém, não somos nós que arrumamos a casa, né? Aquela velha história, né? Eu pego um texto bíblico e eu quero que um conceito X seja aceito pelas pessoas. Então eu pego um texto bíblico, uso aquele texto bíblico como pano de fundo e enfio o meu conceito no meio daquele texto bíblico. Como eu usei o texto bíblico para cristãos, o cristão fica preocupado, ele fica em dúvida, ele não consegue muitas vezes mensurar, extrair o propósito daquela pregação XYZ, daquele ensinamento XYZ, porque a pessoa misturou aquilo que ela queria com a Bíblia. Então ele fica até preocupado de dizer alguma coisa e por causa da sua religiosidade, achar que vai ser condenado por aquilo. Essa é uma outra habilidade que o cristão precisa desenvolver, que é o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, como eu já disse em algumas outras vezes passadas, não é identificar, aqui tem um demônio, aqui tem um anjo. Não é isso. Ou não é somente isso, mas é identificar a intenção com que as pessoas estão falando aquilo que elas estão falando. E Jesus fez isso diversas vezes, né, diante dos fariseus. Ele disse, pode seguir o que eles estão falando, né? Jesus sabia desse artifício que ele usava, que os fariseus usavam, né? Ele falava, pode fazer o que eles estão falando, só não faça o que eles fazem. Ele estava extraindo, né? Ele estava extraindo a palavra daquele ensinamento que o fariseu queria fazer, ensinar, mas que não reproduzia em ações na sua própria história. E Jesus sabia disso. Isso é separar juntas e medula. Isso é separar alma de espírito. E isso requer uma habilidade, tanto emocional quanto espiritual. Ou seja, o Senhor habita, o Espírito precisa habitar. Por isso que a palavra diz aqui que no texto de Romanos 2, que Paulo estava falando para as pessoas que
todos seriam julgados conforme o Evangelho de Cristo, conforme a palavra de Deus, ou seja, a base era a mesma. Era diante do Senhor que todos iriam receber a sua paga no dia do juízo, ou no dia da ira do Senhor, ou no dia que Deus preparou para o nosso julgamento. Então, aquilo acontecia, né? Então, vamos separar coisas, ok? Não vamos usar o amor para fingir falsas intenções humanistas, né? Hoje em dia, isso é algo importante. Deus tem me favorecido, né? Tem nos favorecido nisso tudo, né? Dos exemplos que têm acontecido, perceba a diferença entre aquilo que Deus quer e aquilo que o homem quer. Aquilo que vem dos céus, do trono, e aquilo que vem do humano, do egocentrismo, da forma do homem pensar. E Paulo estava colocando isso lá em Roma. E os judeus ficaram extremamente incomodados com esse ensinamento de Paulo, no livro de Romanos 2, porque ele ali, né, e ele fala uma outra coisa importante nesse texto. Ele diz assim: olha, cuidado para que você não envergonhe o nome de Deus diante dos gentios. Agindo dessa maneira com que vocês estão agindo, né, pregando uma coisa, mas fazendo outra, impondo peso na vida das pessoas e nas suas próprias vidas cometendo os mesmos erros, né, que você aponta, para os outros, né? Então, vocês estão envergonhando o nome de Deus. Lembra que Jesus fez? Ele fez literalmente o contrário. Ele diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até a mim, coloquem diante de mim o seu peso, e eu vou pegar o peso de vocês e eu derramo sobre vocês o meu fardo, que é leve. Então Jesus fez o contrário. Consiga perceber isso nas palavras dos homens de Deus. O fato de você pregar sobre o dia do juízo não quer dizer que você está lançando peso sobre as pessoas. Quer dizer que você está alertando as pessoas para este dia. Lançar peso sobre as pessoas é acusá-la de erros e cometer os mesmos erros que você acusa. É dizer a elas que elas não têm salvação. É dizer a elas que elas não são ninguém, que não existe ninguém. É não estender a mão. É isso que é colocar peso na vida das pessoas. É dizer que você é superior a ela porque você é cristão, que você tem a palavra, que Jesus é contigo, que você é raça eleita, usar esses termos, né, para se colocar como superior à vida dos outros. Era isso que Paulo estava dizendo nessa carta, né? nesse capítulo 2 da carta aos Romanos, né? Que nós temos como capítulo 2. Ele estava dizendo aos judeus isso: não se coloque de uma posição superior aos gentios, porque nós não temos essa posição superior aos gentios. Nós somos seres humanos, todos nós somos iguais diante do Senhor. A diferença está em obedecer aquilo que Deus ensinou, está em obedecer a palavra de Deus, está em obedecer a Cristo. Agora, isso precisa de uma junção, né? Precisa que nós queiramos fazer isso, precisa que nós possamos entender a palavra mediante a revelação que vem do Espírito, e essa revelação não é uma revelação alucinógena, não é uma revelação que cria novas doutrinas, não é uma revelação que faz coisas que parecem ser malucas, mas é uma revelação daquilo que Deus quer, e o testemunho de Jesus nas nossas vidas. Não só o testemunho que saibamos, para que nós possamos pregar, falar, mas que esse testemunho sirva para todos nós, para que nós nos tornemos exemplo de vida para todas as pessoas. E, acima de tudo, que nós mesmos, nós não possamos acumular ira no dia da ira, mas que nós possamos ajuntar tesouros nos céus. Então você vê que as coisas são muito tênues, né? O entendimento e a prática dessas coisas, elas são muito tênues, o que facilita muito para aqueles que são mal intencionados misturar todas essas coisas para satisfazer os seus próprios desejos ou misturar a mentira. Daí surgem os falsos profetas, daí surgem
aos enganos que vêm do diabo, às ciladas do diabo, e que ele aprisiona muitos, ainda que dentro da igreja, com isso. Eu assisti um filme essa semana que ele mostrava um pouco, né, dessa realidade. Um determinado momento do filme, aquela pessoa que era o mal, né, que estava ligado com os poderes das trevas, ela chega diante de um pastor e diz assim para o pastor: o que você quer? Você quer que eu faça desse teu ministério o maior ministério de todos do mundo? Você quer que eu amplie o número de igrejas para você? Você quer que eu te faça um homem onde todos vão te reconhecer? De fato, no filme, né? Graças a Deus no filme, o pastor não aceita aquela condição. Mas é mais ou menos isso. Outra coisa, né, que eu vi durante essa semana, e aí é um outro lado da loucura, né? Homens de Deus oferecendo curas através de sementes de alguma coisa, ainda colocando isso para ser comercializado na igreja. E o que é pior, o nosso ministério, né, o Tribunal Superior, ele decide que o Ministério da Saúde tem que informar as pessoas se aquela cura proposta por aquele líder, né, que se diz cristão, ela é real, né? Então ele vai, o Ministério da Saúde, né, a Anvisa, vai ter que informar se aquilo que aquela pessoa falou que serve de cura para o que nós estamos enfrentando no momento é real. Ou seja, olha que exposição de Cristo, olha que exposição da palavra, olha que exposição, né? Olha que vergonha diante das pessoas. Então nós temos que tomar... Isso aqui não é ir contra a fé das pessoas, a pessoa pode acreditar naquilo que ela quer, mas nós temos que ter cuidado com as coisas que nós falamos. E era isso que Paulo estava dizendo para o judeu que estava em Roma. Ele diz: a forma com que vocês têm agido tem envergonhado o nome de Deus diante dos gentios. Se nós estamos aqui, Paulo falando ali, né, para os judeus em Roma, se nós estamos aqui para falar de Jesus, para que pessoas se convertam, nós temos que mudar esta atitude, nós temos que mudar essa história. E era essa a proposta de Paulo ali naquela igreja. Você vê que Paulo tem todo o esforço, através daquelas cartas, para alinhar o pensamento de todos, para alinhar todos em Jesus Cristo, para que todos estejam debaixo do mesmo Senhor, da mesma cabeça. Agora, isso gerou um desconforto tremendo. Leia essa carta em detalhes e se coloque na condição de Paulo, né? Vai lá e cria empatia, né? Se coloca na condição de Paulo escrevendo essa carta. E imagina qual seria a resposta para ele. Se coloca na condição de um judeu que recebe essa carta de Paulo, se achando superior, ou de um cristão que se acha superior. Se coloca na condição de um gentil que recebe essa carta, né? Leia o capítulo 1 e 2, que ele também é dito: não adianta você colocar desculpas, porque você também é culpado, porque Deus te capacitou de consciência para olhar tudo e dizer: existe um Criador, sim, existe um ser superior que me criou, que criou tudo isso aqui. Se coloca nessa condição, né? Se coloca nesses papéis e tenta imaginar o que você pensaria. Nem precisa ir longe, né? Como cristão hoje, se você recebesse essa carta de Paulo, só mudaria, né? Vamos mudar, né? Eu sou devedor, ou eu endereço ela para judeus e para gregos. Não, vamos mudar. Eu endereço ela para cristãos e não cristãos. Então Paulo era muito consciente de tudo aquilo que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. E nós vamos ter que ter essa consciência. Essa consciência que Paulo disse que as pessoas eram dotadas, e é isso que eu quero falar com você diante desse capítulo 2 tão controverso, nós precisamos desta consciência. Uma consciência que não nos acuse. Uma consciência que esteja limpa. Uma consciência que nos permita, né, que diz assim: não, essa forma que você tem agido não tem buscado única e exclusivamente os seus próprios interesses. A forma que você tem agido, sim, tem buscado parte dos seus interesses,
tem buscado parte dos interesses das pessoas. Outra coisa, o pecado que você condena não está em você, né? Você não impõe imposições sobre as pessoas, mas você fala sobre fatos, você fala sobre o pecado, sobre as atitudes, mas não diz que aquela pessoa não tem salvação, não diz que aquela pessoa não tem jeito. Nós precisamos ter essa habilidade de manusear, né, a palavra da maneira correta. Manusear a palavra de maneira correta não é modificá-la, ok? E nem exercê-la ao seu bel prazer. Manipular, né? Manusear a palavra de maneira correta é utilizar os textos sem fugir dos princípios para ocasiões corretas, ou seja, não modificar a palavra, mas saber utilizá-la, assim como Paulo diz para Timóteo, assim como Jesus diz para os seus discípulos. Então Jesus ensina isso, ensinou os seus discípulos diretos, ensinou a Paulo depois, e os seus discípulos ensinaram a judeus, e Paulo vem ensinando a judeus, e Paulo vem ensinando a gentios. E nós temos que fazer isso hoje, nos dias de hoje. E isso é uma grande responsabilidade. Só que hoje nós queremos ir à igreja para ouvir falar, e isso vai acontecer, eu creio, nós vamos orar por você, nós só queremos ouvir falar daquilo que traz benefício para nós mesmos. A igreja não é um lugar que você vai lá e a gente sempre fala isso como uma loja para consumo, né? Hoje eu vim buscar cura, hoje eu vim buscar dinheiro, hoje eu vim buscar casamento, hoje eu vim buscar refrigério. Ela não é uma loja onde você vai lá e compra, né? Em troca disso eu entrego para você meu dízimo, eu entrego para você minha oferta, eu entrego para você isso ou aquilo. Não, isso não é magazine, igreja não é magazine. Igreja é o corpo de Cristo nessa terra. E era isso que Paulo estava inserindo na igreja de Roma. E uma igreja extremamente forte, que conhecia Jesus Cristo, mas que estava claramente separada, né, na distinção dos dois povos que compunham a igreja, né, dos judeus e dos não-judeus. Né? Na verdade, os não-judeus poderiam ser muitos povos. Essa consciência, meu irmão, que nós precisamos estabelecer. Essa consciência que nós precisamos aprimorar, essa essência que nós precisamos ter, a essência da palavra, do amor verdadeiro que vem mediante Deus, e nos colocar como conservos, nos colocar como irmãos, assim como um anjo disse para João: olha, não se ajoelhe aos meus pés, eu sou conservo teu. Quando João estava tendo a revelação do Apocalipse, né, do fim dos tempos. Nós temos que ter essa dimensão. Nós temos que parar com os julgamentos. A igreja tem que ser um lugar que acolhe, não que troca favores. A igreja precisa desse acolhimento. A igreja, que somos nós, não é um lugar, um espaço físico, ela precisa voltar a ter essa consciência. Isso parte de nós. Seria muito bom que partisse também de todas as lideranças institucionais, para que esse amor pudesse fluir. Não por uma expansão sem sentido, mas para o derramar da palavra, para o efetuar a palavra. E Paulo inicia isso. E dessa vez, né, quando Paulo envia essa carta a Roma, saiba, né, eu quero te lembrar, ele não conseguiu ir a Roma, Deus não permitiu ainda dessa vez, foi de uma próxima vez, mas a carta chegou. E os romanos puderam ser ensinados pela carta de Paulo. Então, meu irmão, tira do seu coração, né? Então, para a gente finalizar aqui e estabelecer os ensinamentos. Todos somos iguais, todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus e precisamos nos arrepender. Primeiro ponto, todos. Se você está debaixo da palavra, siga a palavra. Se alguém que está fora da palavra e que nunca vai ouvir a palavra, ele vai ter a consciência que Deus deu para ele. E ele vai conseguir saber distinguir o que é bem e mal. E vai saber se ele está desenvolvendo bem ou mal. Não se incomode com isso. Deus é justo e sabe como fazê-lo. 3. Cuidado na hora de impor peso na vida das pessoas e, ao mesmo tempo,
fazer aquilo de errado que você julga que os outros fazem. Então, sim, nós todos temos a obrigação de alertar sobre os pecados, mas em hipótese nenhuma, nos cabe o julgamento perante as pessoas. A nós temos que ter a frase que Paulo falou em Romanos 1, somos devedores a todos, porque um dia fomos achados e tantos precisam ser achados. Eu quero deixar isso com você, meu irmão. Nós vamos enfrentar momentos difíceis, assim como Paulo estava enfrentando. Mas eu quero te dizer algo. A palavra de Deus é soberana. O amor de Deus é maravilhoso. A justiça de Deus vai acontecer. Os tesouros serão ajuntados. A ira será ajuntada. E o Senhor vai prevalecer. Então, eu hoje estou falando a sua consciência. Hoje é uma palavra ligada diretamente à sua consciência. Você pode perceber que ela não é ligada ao teu físico. Ela não é ligada à sua parte financeira. Ela não é ligada à sua parte emocional. Mas hoje a palavra é endereçada à sua consciência em Jesus Cristo. Debaixo da palavra. Ou você que me ouve e que não está debaixo da palavra, também é para a sua consciência. Então, não sejamos julgadores, não nos coloquemos de forma superior, ainda que o Senhor tenha te encontrado primeiro do que aquele irmãozinho que está ali fora precisando. Ainda assim, quanto mais por isso, nós devemos ser mais humildes. Quanto mais por isso, nós devemos estar mais diante dessa vontade e saber que quão maravilhoso foi para as nossas vidas. Tantos hoje estão precisando. Talvez você esteja me escutando aqui nessa manhã, querendo esse Jesus. Eu posso te dizer, meu irmão, pelo meu testemunho de vida, é maravilhoso. Ainda que eu tenha muito a melhorar, saber que o Senhor está comigo, saber que tem irmãos que estendem a mão para mim, é algo muito bom. Saber que eu posso fazer o bem, saber que eu não preciso me preocupar, ainda que tudo pareça contrário àquilo que eu gostaria, que eu não preciso me preocupar se eu estiver debaixo da vontade de Deus, ainda que exista uma morte, eu não preciso me preocupar porque o Senhor é comigo, com você. Ainda que existam dificuldades, eu não preciso me preocupar porque o Senhor é contigo. Hoje é manhã de refrigério. Hoje é manhã de fala com a consciência, mas hoje é manhã de refrigério. Por isso, aonde você estiver, ajoelhe-se agora, se você quiser. Ninguém é obrigado. Ajoelhe-se que eu quero orar pela minha vida, pela tua vida, por nossas vidas. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome. O Senhor falou às nossas consciências nesta manhã. Pai, eu te peço perdão e me arrependo de absolutamente todos os meus pecados. E eu te peço nessa manhã, visita os meus irmãos, visita a casa deles, visita onde eles estiverem. Leva refrigério, Senhor, para a mente deles. Leva refrigério para a consciência deles. Leva refrigério para que eles possam saber que o Senhor é com cada um de nós e que o Senhor não nos abandona e que o Senhor estará conosco até o fim e que nós possamos ser livres do julgamento através do aprendizado da palavra de Deus e através das atitudes que Jesus nos ensina e que o Espírito Santo nos ensina. Senhor, eu oro por essas vidas. Eu vejo isso a cada dia conversando com pessoas que tantos estão com o coração apertado, que tantos estão com a mente confusa. Meu Deus, eu te peço nesta manhã, visita cada uma dessas pessoas, visita com a tua palavra, visita com o teu Espírito e tira toda essa confusão, tira toda essa angústia, tira todo este medo, tira toda essa pressão sobre essas vidas, assim como o Senhor tirou um dia da minha vida. Pai, eu te agradeço pela tua vida, eu agradeço pela tua obra de cruz. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós. E eu te louvo por isso, porque tu és santo, o único e verdadeiro Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, sempre no nome
poderoso e soberano de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Fique tranquilo, fique em paz. O Senhor é conosco. Seja fiel nos teus dízimos e ofertas. Os cultos já estão acontecendo presencialmente. A gente está nesse caminho equilibrado, né? Eu creio, de retorno. E nós vamos chegar no momento em que vai voltar ao retorno de todos os cultos presenciais, ainda que com diferenças, né? Mediante tudo aquilo que aprendemos. Use esse tempo para aprender. Seja fiel nos teus dízimos e ofertas. Também vá agora, escuta esse último louvor, e depois vai lá para a sala de Zoom louvar e agradecer. Vai lá e coloca diante daquele altar, né? Quando a gente fala de altar, é onde as pessoas estão santificando. A Bíblia diz que o altar, quem santifica o altar são as pessoas. Vá lá e santifica o altar da sala de Zoom, orando pela vida dos teus irmãos e recebendo a oração deles. Seja simples, meu irmão, seja humilde, seja tranquilo. Não queira inventar nada de novo, porque não existe nada de novo. Só seja uma pessoa boa, faça o bem, fale de Jesus, pregue a palavra, ame vidas, não julgue ninguém. Não existe outra... Eu vejo que virou uma moda na humanidade dizer, esse aqui, número 1, número 2, número 3, como se tivessem, para tudo existem regrinhas, né? Meu irmão, seja simples. Fique tranquilo, Deus é contigo, faça o que é bom. Tenha a sua consciência tranquila. É fácil viver diante de Deus. Difícil é viver nesse mundo, mas diante de Deus não é difícil. Basta que a consciência de Cristo inunde a sua mente, inunde a minha mente, que nós estejamos com Ele. Obrigado, meu irmão, por ter ouvido, por estar nessa manhã conosco, e que você seja muito abençoado, tanto você quanto a tua família, em nome de Jesus. Amém. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, washed my sins away. Oh happy day, oh happy day. Happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, washed my sins away. Glória,
wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Wash my sins away. Ao Senhor Jesus.